Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje você vai ouvir, assistir uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Vamos então à palavra de hoje. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1 a seguir. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Preste atenção que há uma família aqui, uma mulher que é esposa-mãe, um marido e 2 filhos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A vida não é feita só de tempos bons. A vida não é feita só de tempos bons. E preste atenção que esta mulher perde o marido. A Bíblia diz que o marido morreu e deixou dívidas. E agora vem o credor, quer levar os seus 2 filhos para que a dívida fosse paga. E é interessante que fica muito claro aqui que o marido desta mulher era piedoso, que aquela família era piedosa, o que não isenta a nossa casa de passar por um tempo de crise, mesmo que nós sejamos pessoas piedosas. A vida não é feita só de tempos bons, alegres e felizes. A vida é uma viagem, e nesta viagem enfrentamos vendavais, perdas, tempos ruins, tempo de dor e aflição. A questão é como a gente se comporta quando estamos passando pela crise. A questão é como a gente se comporta quando passamos por perdas. Preste atenção que esta mulher, ela não perdeu um carro, ela não perdeu R$1.000, ela não perdeu um terreno, ela não perdeu um sapato, ela não perdeu uma joia, um relógio. Ela perdeu o pai dos seus filhos, ela perdeu o seu marido, ela perdeu o provedor da casa, ela perdeu o sacerdote da casa, ela perdeu o profeta da casa, ela perdeu aquele que era o referencial da casa, ela perdeu o marido que a amava e o marido que ela amava. E a pergunta que fica é: o que fazer e como se comportar diante de um momento como este, quando se perde não algo, mas se perde alguém? Esta mulher nos ensina pelo menos 7 lições. Essa mulher nos ensina pelo menos 7 lições. Talvez eu esteja falando nesse exato momento para pessoas que estão passando por algo parecido, estão passando por uma perda.
Eu ainda ontem estava conversando com ontem conversando com um casal, e esse casal falava para gente da dor que eles ainda sentem, porque há algum tempo atrás, de forma abrupta, eles perderam uma filha com apenas 18 ou 19 anos de idade, vítima de um acidente quando ela voltava da universidade. Esse é um tipo de perda irreparável, e essa possibilidade de passar pela crise, de enfrentar um vendaval, um temporal, é uma possibilidade para mim, para você e para a casa dos mais piedosos. Agora, como é que essa mulher se comporta? Como é que ela responde a esse tempo de crise, a esse tempo difícil? Número 1, ela nos ensina que em meio à dor de uma perda, encontre descanso na soberania de Deus. Em meio à dor da perda, encontre descanso na soberania de Deus. O que eu acho impressionante é que ela não morreu com a morte do marido. Escute isso, ela não morreu com a morte do marido. Ela não caiu em depressão, se vestindo de preto, ficando deitada num quarto escuro, dizendo: não aceito, não concordo, não admito, não vou sair desse quarto, mata-me, Deus. Não é assim que a gente deve se comportar em um tempo de prova, em um tempo de perda, em um tempo difícil. Escute isso, porque isso é muito sério. O teu marido é importante, mas ele não é o seu Deus. A tua esposa é importante, mas ela não é o seu Deus. O teu filho é importante, mas ele não é o seu Deus. Ou seja, a minha vida não depende da minha mulher. A vida da minha mulher não depende de mim. A minha realização não depende dos meus filhos. Preste atenção nisso, porque se eu fizer da minha mulher a fonte de toda a minha realização, eu estou cometendo o pecado de idolatria. Só Deus pode preencher o vazio que existe em mim do tamanho dele. Só Deus pode preencher o vazio que existe em você do tamanho dele. Por isso que tem pessoas que se desesperam quando sofre uma perda, porque fez do dinheiro o seu Deus, fez do carro o seu Deus, fez do marido da esposa o seu Deus, fez do filho o seu Deus, fez de uma amiga o seu Deus. Se porventura perder, cai em depressão, cai de cama, adoece. Essa mulher entendeu: meu marido era muito importante, mas ele não era o meu Deus. Ela entendeu que apesar de o marido ter morrido, Deus continuava no controle. Amados, viver com esta consciência é viver em paz. Viver com esta consciência é viver com saúde emocional, mental e espiritual. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Essa era a consciência de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bata no ombro de 7 pessoas e diga: descansa o teu coração, Deus está no controle. Descansa o teu coração, Deus está no controle. Descansa o teu coração, Deus está no controle. Você que está me assistindo aí, Deus está no controle. Repete comigo: Deus está no controle. Só os homens, Deus está no controle. Só as mulheres, Deus está no controle. Agora, um outro detalhe importante. Ela vai à casa do profeta Eliseu.
E ela diz assim: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Qual é a outra lição que esta mulher nos ensina? Como o meu cônjuge me define, revela a essência do meu caráter. Como é que ela define o marido dela? O teu servo, tu sabes que o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu gosto disso. Ele temia ao Senhor. Esse testemunho faz toda a diferença na vida desta mulher quando ela está clamando a Deus por uma resposta. Como é que a tua mulher te define? Como é que o teu marido te define? Como é que os teus filhos te definem? Ela define o marido assim: olha, ele temia ao Senhor. Você pode ser crente em qualquer lugar, mas se você não for na sua casa, nenhum outro testemunho vale. Sabe aonde é que eu sou aprovado ou reprovado como pastor? Na minha casa. Sabe aonde é que eu sou aprovado ou reprovado como marido? Na minha casa. Sabe aonde é que eu sou aprovado ou reprovado como discípulo? Na minha casa. Sabe aonde eu sou aprovado ou reprovado como servo de Deus? Na minha casa. Sabe aonde é que eu sou aprovado ou reprovado como seguidor de Cristo? Na minha casa. E essa é a pergunta nesta noite: quem é você na sua casa? Porque aqui, todo mundo fica com cara de santo. Aqui até o aleluia é angelical. Tem uns que dão um aleluia caprichado ainda. Aleluia. E a esposa diz: eu te conheço. É dentro de casa que a gente tira a máscara. É dentro de casa que a gente tira a indumentária. É dentro de casa que a gente tira o disfarce. É dentro de casa que a gente tira o verniz religioso e revela quem na verdade somos. Por isso o testemunho dessa mulher tem um peso de glória. O testemunho desta mulher tem um peso muito grande diante de Deus. Porque ela diz assim: olha, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Se você morresse hoje, e a sua mulher tivesse que colocar uma frase no seu túmulo que te definisse, qual a frase que ela colocaria? Se você morresse hoje e a tua mulher tivesse que escrever uma frase no seu túmulo para te definir, algumas escreveriam assim: aqui jaz o espinho da minha garganta. Algumas escreveriam assim: aqui jaz a pedra do meu sapato. Algumas escreveriam assim: aqui jaz aquele que me perturbou durante todo o tempo que comigo conviveu. Agora, irmã, se você morresse hoje e o teu marido tivesse que escrever uma frase no seu túmulo para definir quem você foi durante o tempo que viveu ao lado dele, qual é a frase que o teu marido escreveria? Aqui jaz a chata das chatas da família. Como é que o teu marido te definiria em uma única frase se você morresse à semelhança deste marido que morreu? Ela define assim: ele temia ao Senhor. Que você nunca leve o nome de chata
ciumenta doentia, perfeccionista doente. Que você nunca leve o nome de sogra insuportável, nora insuportável, filha ingrata, mulher infiel. Que o teu marido possa te definir como essa mulher definiu o marido dela. Ela temia o Senhor. Ele temia ao Senhor. Há um escritor nos Estados Unidos que ele gosta de visitar o cemitério só para ler o que a família escreveu no epitáfio dos que ali estão sepultados. E ele disse que, pensando nisso, ele entende que se Deus escrevesse uma frase no túmulo de Davi, a frase seria: homem segundo o meu coração. Se Deus escrevesse uma frase no túmulo de Daniel: homem muito desejado. Se Deus escrevesse uma frase no túmulo de Abraão: aqui jaz o meu amigo Abraão. Se Deus escrevesse uma frase no túmulo de Jó: aqui jaz um homem íntegro. Se Deus escrevesse uma frase no túmulo de Moisés: aqui jaz um homem paciente. Qual seria a frase que Deus colocaria no meu e no seu túmulo? A terceira lição que esta mulher nos ensina é que não tome nenhuma decisão relevante em tempo de crise sem reconhecer o valor de um mentor. Preste atenção, esta é a terceira lição que ela nos ensina. Em tempo de crise, não tome nenhuma decisão relevante sem reconhecer o valor de um mentor, de um discipulador, de alguém que exerce o papel de pai espiritual. Em tempo de crise, ouça um conselheiro. Em tempo de crise, ouça um mentor. Em tempo de crise, ouça quem tem mais experiência do que você. A Bíblia diz em Provérbios 12:15: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Provérbios 20:18 diz: procure bons conselhos e você terá sucesso. Ela vai até Eliseu. E quem era Eliseu? Um profeta. Quem era Eliseu? Um homem de Deus. Quem era Eliseu? Um homem experiente. Quem era Eliseu? Um homem íntegro. Quem era Eliseu? Um homem ungido. E ela diz: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravo. O que faz? Ela reconheceu o valor de um mentor, de um discipulador, de um conselheiro cujo caráter inspirava confiança. Diz que ela clamou a Eliseu. O que pode acontecer quando não reconhecemos o valor e a importância de um mentor? O que pode acontecer? E o que vem acontecendo na vida de muita gente por não reconhecer o valor de um mentor, de um conselheiro, de um instrutor, de um treinador. O que vem acontecendo na vida de muita gente, preste atenção, o maior exemplo da Bíblia negativo é Eva. Eva decide sem falar com Deus. Eva decide sem falar com o marido para que os dois falassem com Deus. Toda vez que você decide sem consultar a Deus, e aquele que é figura de autoridade sobre você, você corre o risco de perder tudo como Eva perdeu.
Eva perdeu o seu relacionamento com Deus e isso implicou em morte. Eva foi expulsa do jardim e Eva passou a pagar um alto preço agora. Preste atenção que Eva escolhe ouvir quem ela não deveria ouvir, porque não tinha moral para aconselhar. Gênesis 3 diz assim: mas a serpente disse à mulher, e aqui vai um conselho: quem você não deve ouvir? Quem você não deve ouvir? Primeiro, não ouça quem não ouve a Deus. Eu vou repetir: não ouça quem não ouve a Deus. Você está dando muito crédito para aquela amiga no trabalho? Ela é íntima de Deus, ela ouve a Deus. Você está ouvindo muito lá no cabeleireiro, na cabeleireira, conselhos. Quem está ministrando sobre você tem comunhão com Deus, a semelhança de Eliseu. Ouve a Deus. Não ouça quem tem um caráter duvidoso. Não ouça quem está em rebelião contra a autoridade. Eva não podia ouvir a serpente, porque a serpente estava sendo manipulada ou usada pelo diabo. E o diabo é o pai da rebelião, ou seja, toda rebelião que existe começou a partir do diabo, de Satanás. Como é que Eva ouve alguém que se rebelou contra Deus? Nunca pare para ouvir um rebelde. Eu vou repetir: não ouça quem não ouve a Deus. Não ouça quem tem um caráter duvidoso. Não ouça quem se rebelou contra Deus. Não ouça quem tem inveja do seu casamento, da sua família, da sua comunhão com Deus. Nunca abra o seu coração para qualquer pessoa. Em tempo de crise, bata na porta certa e cuidado para não contar o seu problema para quem não tem nada para agregar de valor, ajudando na solução. Tem muita gente que, em vez de experimentar a solução, está experimentando um agravamento do problema, porque está abrindo o seu coração para pessoas erradas. Provérbios 11:4 diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Sabe por que Judas traiu Jesus? Porque ele não foi humilde o suficiente para ouvir Pedro, Tiago e João. Preste atenção. Judas, se tivesse buscado conselho, orientação com Tiago, com Pedro, com João, ele não teria feito o que fez. Ele não teria perdido o que perdeu e não teria terminado em suicídio. Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. A quarta lição que esta mulher nos ensina é que em tempo de crise, não desista daquilo que Deus te deu. Dá para repetir comigo? Em tempo de crise, não desista daquilo que Deus te deu. Preste atenção que o marido morreu, deixou uma dívida, e agora vem o credor e faz uma proposta indecente. E diz assim: não tem problema, seu marido morreu, você não tem com o que pagar, mas eu sei que você tem 2 filhos.
vamos fazer um bom negócio. Eu levo os teus filhos como escravo e a dívida está paga. Eu levo os teus filhos como escravo e a dívida está paga. Qual foi a resposta dela para o credor, que é uma figura do diabo? O diabo vem só para matar, roubar e destruir. Ele é impiedoso, insensível e por natureza mau. Esse credor não tem piedade, não é sensível, não é solidário, não é misericordioso. A mulher perde o marido e ele não se preocupa nem um pouco com sua dor. Pelo contrário, ele quer aumentar a dor desta mulher, levando os 2 filhos como escravo por causa da dívida. Mas eu gosto da resposta desta mulher. A mulher diz não ao credor. Ela diz não. Mas você não tem dinheiro, não tem problema. Eu não abro mão da herança do Senhor. E eu estou indo atrás de um milagre, porque eu creio em milagre. E quem crê em milagre não desiste daquilo que Deus te deu. Quem crê em milagre não abre mão da herança. Eu quero ser profeta para você aqui nesta noite. Ainda que o diabo te apresente uma situação que seja um beco sem saída, teu marido morreu, existe uma dívida para ser paga e você não tem aonde pegar, você não pode ir ao banco, você não pode ir ao prefeito, você não pode ir ao vereador, você não pode ir ao seu pai, que o seu pai tem menos do que você. O que você vai fazer? Apenas responda: eu creio em milagre, eu sirvo a um Deus de milagre, eu sirvo a um Deus que abre o mar vermelho, outra vez se for necessário, eu sirvo a um Deus que fecha a boca de leões, eu sirvo a um Deus que ressuscita mortos, eu sirvo a um Deus que multiplica azeite da viúva, eu sirvo a um Deus que multiplica pães e peixe, eu sirvo um Deus que faz outra vez o milagre, se for preciso. Se você crê, aplauda o Senhor nesta noite, glorifica Ele nesta noite. Eu creio em milagre. Repete comigo: eu creio em milagre. Mais forte: eu creio em milagre. Não abra mão do que Deus te deu. Deus deu a ela 2 filhos. 2 filhos têm a ver com 2 promessas. 2 filhos têm a ver com sonhos. 2 filhos têm a ver com 2 projetos. 2 filhos têm a ver com 2 bênçãos. 2 filhos têm a ver com dádiva de Deus. O que é que Deus te deu que você está querendo abrir mão e desistir? O que é que Deus te entregou? Pode ser uma igreja, pode ser um ministério, pode ser um chamado, pode ser uma promessa. E eu estou sendo profeta para a tua vida hoje. Faça como esta mulher. E talvez você está dizendo a mesma coisa: mas pastor, eu não vejo saída. Aparentemente não havia saída para ela também. Mas pastor, eu não vejo jeito. Parece que não tinha jeito para ela também. Mas pastor, eu olho para a direita, para a esquerda, eu estou meio como Israel, diante do Mar Vermelho, Faraó vindo atrás, e a impressão que dá é que não tem saída. Olhe para cima, olhe para cima. Há um Deus assentado em um trono acima das estrelas, e a última palavra está com Ele. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Aplauda o Senhor se você crê nisso. Ela não abriu mão do que Deus havia lhe dado, e ela vai ao profeta, e aí ela nos ensina uma outra lição. Ela nos ensina, número 5, que em tempo de crise é que a gente percebe
o valor dos relacionamentos que a gente construiu. E aí a gente entende que o número de amigos que nós fizemos vai determinar o tamanho do nosso milagre. Porque a Bíblia diz que o profeta perguntou para ela: o que é que você tem em casa? Ela disse: o que eu tenho é quase nada. Eu tenho uma botija com um pouco de azeite. O profeta disse: é o suficiente. É o suficiente. Aí o profeta dá uma instrução. Repete comigo, uma instrução. Vai e bate na casa de todos os seus vizinhos. E você vai pegar vasilhas vazias e não poucas. Diga, e não poucas. Por quê? Porque o número de vasilhas vai determinar o tamanho do seu milagre. Agora, o número de vasilhas vai ser determinado pelo número de vizinhos que você tem. Se você tiver um bom relacionamento com muitos vizinhos, você vai ter muitas vasilhas. E se você tiver muitas vasilhas, você vai ter um milagre muito grande. Você se relaciona bem dentro da sua casa? Se dependesse dos teus cunhados, qual seria o tamanho do teu milagre? Se dependesse da tua sogra, do teu sogro, do teu tio, da tua tia, qual seria o tamanho do seu milagre? Quem te emprestaria vasilha para você colocar o resultado da multiplicação do azeite? Quem te emprestaria vasilha? Amados, é impressionante como tem pessoas que não têm amigos. Porque amigos não nascem pronto, amigos se faz, amigos se constrói. Tem pessoas que se pegaram um papel para escrever o nome de 10 amigos, talvez não chega no 5. Abra sua Bíblia num texto que eu gosto muito, em Romanos, capítulo de número 16. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 16. Esse texto é maravilhoso quando se fala de relacionamento. Quantos amigos você tem autênticos? Quantos amigos você tem de verdade? Abra a sua Bíblia. Quem aqui tem pelo menos 4 amigos? Porque a Bíblia diz que aquele homem foi levado até onde Jesus estava por 4 amigos. 4 amigos subiram com ele lá no telhado, abriram o telhado e baixaram-no até onde Jesus estava. E foi por causa dos 4 amigos que ele chegou aonde ele jamais chegaria sozinho e recebeu o milagre que mudou sua vida para sempre. Quem aqui tem pelo menos 4 amigos? Levante a mão assim, por favor. Deixa eu dizer uma verdade para você. Alguns lugares, como aquele paralítico, você só chegará se você tiver pelo menos 4 amigos. Alguns milagres você só vai receber se você tiver amigos. Porque são os nossos amigos que nos carregam quando nós não podemos andar com as nossas próprias pernas. São os nossos amigos que creem quando a gente nem crer consegue. Porque a Bíblia diz que Jesus viu a fé dos amigos e não do paralítico. Porque talvez aquele homem nem cria mais. Há tanto tempo estou nessa maca, há tanto tempo estou nessa cama, há tanto tempo eu sofro, que está difícil até crer se é possível.
Eu não sei se ele tinha 20 anos, 30 anos ou 40 anos, mas quem sabe ele já sofria há décadas naquela cama, que talvez para ele, vou morrer assim. Mas ele tinha 4 amigos que acreditavam no milagre na vida dele. Ele tinha 4 amigos que tinham esperança por ele. Ele tinha 4 amigos que apostavam no milagre na vida dele. Amados, há momentos na nossa vida que a gente precisa de gente que crê por nós, que acredita por nós, que nos carrega, como alguns foram carregados até este lugar, que é o lugar do milagre. Agora preste atenção. Quantos aqui tem pelo menos 4 amigos? Levante a mão assim, por favor, bem alto assim. Vamos ver se sobra mesmo, vamos ver. Leia comigo aí, Romanos capítulo 16, verso 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça. Quem arrisca a cabeça por você? Essa é uma pergunta séria. Quem arriscaria a cabeça por você? Nem a tua mulher? Sobrou algum amigo aí? Outro dia, um discípulo chegou para mim e disse assim: se um dia o senhor precisar de um rim, pode contar com o meu. Amados, amigos não são opcionais, são necessários. Agora, amigos são como árvores frondosas, que em tempos difíceis oferecem sombra e frutos. Agora preste atenção aqui, olhe para cá. Para você ter uma árvore que oferece sombra e fruto, você precisa plantar uma semente, você precisa adubar a semente, você precisa regar a semente. E muitas vezes, para a semente se tornar uma árvore, vai 5 anos, vai 10 anos, vai 15 anos. Sabe por que Paulo tinha amigos que arriscavam a vida por ele? Porque ele arriscava a vida por muita gente. Para quem você liga para dar parabéns no dia do aniversário? Quem você visita quando está no hospital doente? Eu sempre conto, e é que bom que a Filó está aqui, eu sempre conto isso sobre a Rose, porque foi uma coisa que marcou muito a nossa família. Quando a Rose descobriu que tinha câncer, e ela foi passar por aquele tratamento, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, eu me lembro que a Filó foi com a Rose de Bragança, em São Paulo, nas 8 sessões de quimioterapia. Abriu mão do seu trabalho para ficar com a Rose. A Rose ia trocar a prótese, que era aquela peruca, a Filó ia junto. Aí chegou o momento das sessões de radioterapia, 40 dias ininterruptos, São Paulo, Bragança, São Paulo, para fazer a radioterapia. A Filó foi em todas. E um dia a Rose falou para mim: eu arriscaria a minha vida pela Filó.
Quem arriscaria a vida por você? Qual foi o dia em que você arriscou sua vida por alguém? Me lembro que o doutor Paulo, juiz aposentado, que foi discipulado, se batizou na nossa igreja, e eu orava assim: Senhor, doutor Paulo tem um câncer terminal, não o deixe morrer quando eu não estiver aqui. Sabe qual foi o dia que ele morreu? Ele morreu às 7h30 da manhã, no dia 7h30 da noite, no dia 24 de dezembro. Eu estava pronto para vir à igreja ministrar no culto de Natal. Eu transferi para alguém esse compromisso, e eu e minha esposa, em vez de estar aqui no culto de Natal, eu estava lá com a família, ajudando carregar o irmão Paulo morto no elevador, para chegar até num caixão, para levá-lo lá para a funerária cuidar do corpo. E a Rose, enquanto o culto de Natal acontecia, estava com a esposa do irmão Paulo, escolhendo o caixão. E é interessante que o pastor Rogério, o Júnior, a Filó, a Débora, Samuel, disseram: pastor, o senhor não vai sozinho, nós vamos com vocês. São amigos que abrem mão de um Natal para velar o corpo de um irmão. 12:30, me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos descendo o corpo do irmão Paulo na sepultura, chorando com a família, enquanto todos estavam num banquete no dia 25 de dezembro. Eu e minha esposa voltávamos com muito sono, porque passamos a noite velando o corpo, voltávamos com muito sono, mas eu me lembro como se fosse hoje, que eu e ela deitamos à tarde na nossa cama, com aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Se a gente quer fazer amigos que nos ajude na dimensão do nosso milagre, nós precisamos aprender a dar a vida, a se sacrificar para construir amizades. E entre plantar uma semente da amizade e ter uma árvore, vai muito tempo. Se vocês me entendem, digam amém. Quais são as outras lições 6 e 7 que essa mulher nos ensina? Em tempo de crise, faça a sua parte no processo do milagre. Guarde isso bem na sua mente. O profeta dá uma instrução: vai, pede emprestada vasilhas vazias e não poucas. E depois que as vasilhas estiverem na sua casa, pega aquela única com azeite e vai enchendo todas as vasilhas vazias. Guarde isso com você. O que é para você fazer, Deus não faz por você. Você não consegue multiplicar o azeite, mas você consegue carregar vasilhas vazias. Você não consegue ressuscitar Lázaro, mas você consegue remover a pedra que obstrui a sepultura. Você não consegue ressuscitar Lázaro, mas você consegue tirar a pedra. Ou seja, Deus não fará a parte dele enquanto você não fizer a sua parte. O grande problema é que tem gente querendo que Deus faça tudo. Deus, o senhor não tem alguns anjos que carregam vaso aí, não? Deus não tem compromisso com preguiçosos.
Deus não tem compromisso com gente que vive deitado na rede, dorme até às 11 horas da manhã, repousa uma tarde na rede cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor. Isso não é fé, isso é falência de esperança. Isso é esperança burra. Deus ajuda quem trabalha. Deus ajuda quem vai à luta. Deus faz por mim quando eu não me nego a fazer a minha parte. O que é que você precisa fazer para que Deus faça o que você não consegue? Quando você faz o que você pode, Deus faz o que você não pode. Quantos me entendem e pode dizer amém? Eu me lembro de uma irmã que chegou na igreja e disse assim: pastor Josué, não foi para mim não, desculpa, foi um outro pastor. Disse: pastor, meu marido está indo embora, meu marido está indo embora. O pastor disse: é mesmo, irmã? Por quê? Não sei, pastor. O pastor disse: amanhã eu vou fazer uma visita com a minha esposa na sua casa. Quando o pastor entrou naquela casa com a esposa, e que ele respirou, ardeu o nariz. Pensa numa casa suja. Pensa numa casa com fraldas descartáveis jogadas assim, usadas. Pensa numa casa toda desarrumada, cheia de lixo, bagunçada, horrível. Uma cozinha horrível, sala horrível, quarto horrível, aquelas crianças todas sujas. O pastor disse: irmã, já sei porque o teu marido foi embora. Nós voltamos daqui a pouco. O pastor saiu, comprou vassoura, comprou rodo, comprou sabão em pó, detergente, criolina, desinfetante, bom ar. O pastor chamou mais alguns irmãos, força-tarefa. Começaram a limpar quarto, sala, cozinha, quintal, varanda, carpiram o quintal, lavaram as paredes, lavaram os vidros, jogaram o que tinha que ser jogado fora, lavaram o que dava para lavar. À tardezinha, quando estava tudo limpo e cheiroso, o pastor olhou para a irmã e disse: agora, irmã, é a senhora, vai tomar um banho. Mas, irmã, toma aquele banho mesmo assim, entendeu? Que a gente toma uma vez por ano assim, mesmo, aquele que você não esquece nada. Aí as irmãs levaram aquelas crianças para o banheiro, também deram um banho, esfregaram, limparam tudo, depois cortaram o cabelo das crianças. Aí uma irmã na cabeleireira deu um trato na juba daquela irmã que fazia tempo que não via, não ia no cabeleireiro também. Produziram a irmã. Depois que estava tudo em ordem, aí o pastor disse: agora eu vou pedir para o teu marido vir aqui fazer uma visita. Diz o testemunho que quando o marido chegou, que sentiu aquele, glória a Deus, avivamento aqui em casa. Os anjos do Senhor passaram por aqui. A mulher toda penteada, produzida, com o jantar na mesa e tal. O marido ligou para o pastor e disse: pastor, vou mais embora de casa. Eu decidi voltar para casa. Olhem para cá. Quando você faz a sua parte, Deus garante a parte dele. Agora, Deus não tem anjo faxineiro. Deus não tem anjo cabeleireiro. Deus não tem anjo cozinheiro. Deus não faz aquilo que é para a gente fazer. Se vocês me entendem, digam amém. Por último, essa mulher nos ensina que a suficiência do milagre depende da nossa administração. Porque o homem de Deus diz assim: quando ela percebe
que o azeite foi multiplicado. E agora a casa está cheia de vasilhas com azeite. Isso significava recurso financeiro para pagar a dívida. Ela volta ao homem de Deus para ter mais uma instrução. O que faço? A bênção chegou, o recurso chegou, o milagre aconteceu. Como é que eu administro agora? E aí então o homem de Deus diz: número 1, vende. Número 2, paga a tua dívida. Número 3, administra bem o que sobrar, porque será suficiente para você viver o resto da sua vida com seu filho. Repete comigo: vende o azeite, paga a tua dívida, vive do resto. Porque Deus não abençoa a gente enrolada. Porque tem pessoas que recebem a bênção e não pagam a dívida. Tem pessoas que recebem o milagre e não pagam a conta. Tem pessoas que recebem o milagre e não pagam a sogra, não pagam o pai, não pagam o cunhado, não pagam o irmão. Preste atenção, um dos valores do reino de Deus é a integridade. Gente íntegra paga a sua dívida assim que recebe o milagre. E é interessante que o homem de Deus dá uma certeza: pode pagar a conta, porque o que sobrar vai contar com a bênção da multiplicação de Deus. Você já é dizimista? Você já é dizimista? Tem muita gente que recebe a bênção, nem o dízimo entrega. Lá na frente as coisas começam a dar errado, aí não entende o porquê. Essa é uma palavra que serve para todos nós. Você recebeu a bênção da multiplicação, então paga a tua dívida. E uma das contas que deveria ser prioridade número 1 é o meu dízimo. Hoje eu cheguei em casa de viagem e toda vez que eu prego numa igreja, a igreja onde eu sirvo me bonifica, me paga pelo meu serviço. E aí então eu já tiro o meu dízimo e pago a minha dívida. Porque quando eu não pago a minha dívida, eu corro o risco de não ter a bênção da multiplicação sobre o recurso que chega. E aí a gente não pode reclamar. O profeta deixou muito claro: você recebeu a bênção da multiplicação, paga a tua dívida, e aquilo que sobrar vai ter a bênção da multiplicação de Deus. Vai ser suficiente para você viver com dignidade. Quantos me entendem? Diga amém. Em tempo de crise, descanse na soberania de Deus. Em tempo de crise, reconheça o valor de um mentor, de um instrutor, de um conselheiro. Não tome nenhuma decisão relevante sem ouvir quem ouve a Deus. Construa relacionamentos, porque em tempo de crise você vai ver o quanto valeu a pena fazer amigos e preservar amigos. E quando você receber o milagre da multiplicação, paga a sua dívida, porque o que sobrar vai ser suficiente para você viver com dignidade. Quantos podem dizer amém?